O tempo das diárias na hotelaria é um tema controverso que ganhou luz essa semana em Minas Gerais. Tramita um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais sobre o uso dessas diárias e quanto tempo que elas vão durar, se 24 horas corridas ou não. Esse é o tema de hoje no podcast Uai Turismo. Hoje nós temos por aqui dois especialistas. Uma em Direito, que é a doutora Luciana Ateniense, advogada, especialista em Direito do Consumidor e do Turismo, que já atua há mais de 25 anos aí no setor e na defesa do consumidor. Temos também o Martin Vans Luiz, grande conhecido do setor hoteleiro, com 37 anos de experiência em redes nacionais e internacionais, hoje consultor hoteleiro e colunista de hotelaria do portal Uai Turismo. Bem-vindos, Marta e Luciano. Prazer receber vocês aqui. Luciano, Obrigado. De novo, né? 2 semanas seguidas. Eu tive aqui, acho que uns meses atrás. Uns meses atrás. E semana passada, eu e o Luciano, a gente conversou muito sobre direito do consumidor. Essa semana, Marta, em sua coluna, foi uma coluna um tanto polêmica, né? A gente teve uma audiência muito boa. E que trouxe uma discussão aí sobre esse projeto de lei, né? O que é esse projeto de lei, Martin? Bom, boa tarde, é uma satisfação falar com o seu público e nesse podcast que já está tão consagrado. De fato, né, nós poderíamos estar aí falando de coisas muito boas. O nosso turismo em Minas Gerais cresce a uma razão de praticamente o dobro da média nacional, conforme números apurados por nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e representa hoje 7% do PIB do Estado, e crescendo, segundo dados oficiais. E esse projeto de lei, ele surgiu no final de maio, mais precisamente no dia 28, pelas mãos de uma deputada estadual de Minas Gerais, e ele ele é o 3758 de 2025, 3788, desculpa, para o PL 3788, e ele traz no seu bojo a ideia de que as diárias de hotel precisam ser 24 horas corridas a partir do horário que a pessoa se hospeda em um meio de hospedagem, um hotel, pousada, resort, vale inclusive para albergues e afins. Ou seja, qualquer meio de hospedagem em Minas Gerais estaria submetido a uma norma na qual, se a pessoa chega às supostamente 7 da noite, ela tem direito de ficar até às 7 da noite do outro dia. É o que está escrito. Né? Está escrito também que o hotel terá 2 horas de intervalo para higienização e limpeza desse quarto. Ora, se a pessoa chega às 7 e sai às 7, o outro só vai poder se hospedar às 9 do outro dia, às 21 horas, e assim sucessivamente. Então, nós entendemos que o enunciado dessa lei ela não está correta, sob o ponto de vista da operacionalidade e da funcionalidade da atividade hoteleira. Isso contraria uma prática global, mundial, na qual a gente tem um período, um intervalo para a higienização e preparo do apartamento para o outro hóspede seguinte. Usualmente, o check-in de um hotel nos hotéis corporativos é às 14, nos hotéis de lazer às 15. E o check-out, via de regra, ao meio-dia do dia seguinte. No caso, a primeira diária, ela, de fato, não tem como ser 24 horas. As diárias subsequentes sempre serão 24 horas, se ela ficar mais de um dia, obviamente. Mas a primeira diária, né, devido a essa mudança de hóspede e o preparo do apartamento, fica inviável você dar o apartamento na mesma hora que a outra pessoa saiu. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos pleiteando que isso seja revisto, as normas fiquem condizentes com a operação, para que o próprio hóspede, o próprio consumidor, não seja prejudicado na ponta. Porque não adianta nada você ter uma lei que estipula uma coisa que não vai acontecer, não vai funcionar, que não reflete a realidade, e ele vai chegar e vai ter um desgaste dentro daquilo que ele entende que é o direito dele, que é tácito, é lícito. O direito do consumidor é claro, ele tem que ser respeitado, as normas precisam ser claras, precisam estar estabelecidas, e essas normas têm que ser condizentes com a realidade dos fatos. Essa é a questão
E é sobre isso que nós estamos falando atualmente, sobre a discussão dessa lei. E como que o mercado hoteleiro reagiu a esse projeto de lei? Porque parece que apareceu de repente, né? Eu, pelo menos, tive contato com essa notícia semana passada. Chegou de repente? Como é que o mercado reagiu? Isso, como eu disse, isso foi lançado aí, surgiu, esse projeto de lei é datado de final de maio. Ele tramitou em algumas comissões, me parece que 2, já dentro da Assembleia Legislativa, passou por essas 2 comissões, e agora, desde a semana passada, que esse assunto ganhou a mídia, vamos dizer assim. Ganhou os holofotes. E aí foi quando o setor teve a ciência de que isso poderia prosperar dessa forma. Obviamente causou uma preocupação enorme dentro da hotelaria, em especial a hotelaria de lazer, onde existem dificuldades logísticas, né, nos hotéis aí do interior, longe dos centros urbanos. Existe uma dificuldade adicional logística e também dos próprios... O tipo de hospedagem que os hotéis de lazer recebem, que são pessoas que vão a passeio, que ficam nos hotéis mais tempo, que desfrutam mais das atividades dos hotéis, e, obviamente, esse gargalo de você não ter o tempo necessário para você preparar um apartamento para um outro hóspede, e principalmente essa questão de você ter 24 horas garantidas, independente da hora que você chega, essas localidades não têm condição, por exemplo, de ter uma equipe de camareiras disponíveis às 11 horas da noite, meia-noite, entendeu? Para estar preparando um quarto de hotel para pessoas que vão chegar naquele horário. Então, o setor, os hoteleiros, as associações, as entidades da categoria, assim como os próprios grupos organizados do Serra do Cipó, Diamantina, Vale das Vertentes, Circuito do Ouro, todos eles têm a sua própria organização. Algumas é específico da hotelaria e outras é do turismo como um todo, com vários segmentos do turismo. Em especial na hotelaria, esse assunto despertou uma preocupação enorme. Nós tivemos uma reunião segunda-feira com o governo de Minas, com o Poder Executivo, com 3 secretarias presentes. Foram muito solícitos, receberam nós, hoteleiros, representantes da classe. Foram apresentadas as consequências disso para a operacionalização dos hotéis, o impacto econômico disso, a inviabilidade prática disso. Tudo isso foi apresentado, foi colocado de forma bastante clara, e nós criamos uma comissão de representantes advindos dessa reunião com o governo, com o Poder Executivo, para negociar essa questão com os legisladores do Estado, com o Poder Legislativo de Minas Gerais. Entendi. Marta, daqui a pouquinho eu vou querer que a gente fale um pouquinho mais da operação, mas queria ver com a Luciana agora, nessa perspectiva deste projeto de lei, né? Ele é importante para o consumidor? Realmente, assim, o hóspede, ele é lesado de alguma maneira com a prática de mercado de hoje? Primeiro, eu agradeço, Isabela, estar aqui novamente. Esse projeto, eu acredito que nós temos que interpretar 3 tópicos. Primeiro, esse dos 24 horas corridos, que eu não concordo, porque está disponível a partir de 2 horas da tarde. Se o consumidor ele chegou 8 horas da noite, 3 horas da manhã ou 2 horas da tarde, aquele quarto já estava disponível para ele. Entendo essa situação sua, né, que o Marden falou. Então, o Marden falou, esse 24 horas corridos, não concordo. Agora, eu concordo com 2 pontos do projeto. Primeiro, quando fala que o check-out não pode ser antes de meio-dia. Isso é um absurdo para o consumidor. Se ele entra 2 horas da tarde e agora ele tem que sair antes de meio-dia, isso é uma vantagem, manifestamente, uma desvantagem do consumidor em relação ao fornecedor, e é vedado pelo Código no artigo 39. Outro ponto em que eu concordo com este projeto é quando fala que a arrumação, que é imprescindível, o quarto está limpo, adequado para o próximo hóspede, que seja até 2 horas. Por isso que o check-in começa às 14 horas. Agora, é interessante, e eu concordo no projeto, quando ele fala até.
Então, há uma razoabilidade. Às vezes, o hotel ele não demorou 2 horas para arrumar. Então, esse até eu gostei. Agora, a questão que eu entendo o setor hoteleiro e que eu tenho uma ressalva pela situação prática do mercado, em que não se pode deixar para o consumidor a disponibilidade de 24 horas, independente do horário que ele chega. E agora é imprescindível que toda informação seja prévia, ostensiva, em relação a estes horários que está disponível a hospedagem. Então, a gente tem que ter aí tudo muito claro, uma informação clara e que não prejudique. Nós temos aqui o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para harmonizar as duas partes agindo de boa fé. Então, o que a gente observa na prática é que há uma indignação do consumidor que, às vezes, o quarto está disponível, mas não, é 2 horas da tarde e pronto. Poderia disponibilizar, se já que está o quarto disponível, quem sabe disponibiliza antes. Ou então, não disponibiliza antes, mas está disponível a área de lazer. Então, tem que ter uma razoabilidade para que não prejudique as duas partes. Eu queria fazer 2 perguntas, na verdade, para vocês, que, além de serem profissionais, assim, que eu admiro muito, vocês viajam muito, né? Sim. Então, a gente está falando aí de uma prática de mercado que acontece no mundo inteiro. Sim. Primeira dúvida minha, é necessário mesmo uma lei para falar isso? Sabe? Sendo que acontece. O comportamento brasileiro é diferente para a gente precisar de uma lei? Sabe, Luciana? Assim, a gente tem tanta lei, às vezes elas ficam difíceis de ser executadas, de serem fiscalizadas. A Luciana é especialista nessa área, eu gostaria de deixar ela fazer uma abordagem mais ampla. Na minha visão, até como consumidor, que a gente não é só prestador, a gente também é consumidor o tempo todo. Nós somos as duas coisas. Sim. Tem que ficar claro isso. É que nós sempre sentimos em algum momento, como consumidores, que as coisas começam a ficar, assim, sempre quando não há o regramento, claro, começa a existir um certo abuso, né? Contra a nossa... É aquela história do... O restaurante fecha às 22h, às 21h30 a pessoa chega para você e fala que vai fechar, que você tem que tomar o seu último drink, porque já está fechado, vai fechar. Fala, não, peraí, mas fecha não é 22h? Eu posso pedir o meu último drink às 22h. Uhum. Entendeu? Não é às 21h30. Ah, mas às 22h o funcionário tem que pegar o ônibus para ir embora. Isso não é um problema do consumidor. Coloca para fechar 21h30. Então, né? o que acontece... Exatamente, sabe? Então, o que acontece é que vão se criando algumas formas de abordagem conosco, aí eu já me coloco do lado do consumidor, que começa a surgir a necessidade de existir esse volume de leis, regramentos, que, ao meu ver, em vários países por onde nós passamos, não existe esse volume de leis tão grandes quanto aqui. Recentemente, nos Estados Unidos, eu tive um problema com um celular que eu comprei, que veio bloqueado porque o vendedor errou ao me entregar um aparelho que não era desbloqueado. E eu perguntei para o gerente da loja qual era o meu direito e se tinha um direito consumidor nos Estados Unidos. Ele me disse que não existe direito consumidor, existe o direito, existe lei dos Estados Unidos, não existe lei do consumidor, existe uma lei orgânica que determina que algo está errado ou está certo. Nós não, nós temos uma série de janelinhas para tratar de assuntos específicos, porque, ao meu ver, existe um certo oportunismo. No Brasil ou no mundo? No Brasil, quando não há... Em relação ao quê? Oportunismo? Como? Em relação ao quê? Existe um certo oportunismo das pessoas que fornecem serviços e das produtos... Das empresas, você está falando. Em relação ao consumidor. E, por isso, surgem as leis, para a proteção daquele indivíduo que está sendo aviltado no seu direito tácito. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o nosso regramento, o nosso ordenamento jurídico, ele é tão complexo e tão cheio de artigos né, que determinam tantas coisas, porque existe realmente um problema de falta de razoabilidade e falta de moralidade na condução dos processos. Na minha visão, é isso. Luciana. Olha, tem que
ter uma lei, até para que seja claro, né? Em relação, não é só o Brasil. Não é o Brasil que tem muitas leis, não. Vários países. Fica parecendo que sempre a gente está numa posição de desvantagem. Não interpreto dessa forma. E a questão específica do check-in, do check-out, por exemplo, que é o nosso debate, tem a Lei Geral do Turismo, em que, no artigo 23, parágrafo 6º, determina que quem vai regular isso vai ser o Ministério do Turismo. Entretanto, até agora não regulamentou. Então, não regulamentou e, ao mesmo tempo, existe uma lei de Minas, estadual, que fala que o Estado ele tem direito de regulamentar a questão em relação a consumo. Então, tem um vácuo aí. Cadê a lei federal? Fala que o Ministério do Turismo deve regulamentar. Aí o Ministério do Turismo, do que eu tenho conhecimento, até agora não regulamentou, e a lei estadual dá esse direito. Então, na minha opinião, o que está precisando é que as duas partes, consumidor e o setor hoteleiro, sentem e expressem de forma adequada, buscando... Ninguém está querendo que o setor de turismo em Minas esteja em desvantagem em relação aos outros. A gente quer e almeja, né, Marta, de desenvolver o turismo. Não se pode prejudicar o setor de turismo, nem se pode prejudicar o consumidor. Então, o que se busca aí, sempre eu estou buscando, é essa razoabilidade para não gerar um conflito. Quando você fala a questão aí do interior, né? A pessoa sai 11 horas da noite, realmente não vai achar um pequeno estabelecimento, uma pessoa para arrumar aquele estabelecimento para o próximo que vai chegar às 7 horas. Mas entendo essa solução, mas também discordo quando o consumidor, ele num hotel, um resort, ele só pode entrar 3 horas da tarde, porque o outro está querendo aproveitar até 3 horas da tarde, quer dizer... Eu aprendi que o meu direito termina quando começa do outro. Então, se ele quer sair depois de 3 horas e o meu direito sinta-se prejudicado, aí tem que regulamentar. Luciana, eu, como gerente de hotel, já escutei diversas vezes esse pleito de... E quando você fala que o direito de um começa quando termina do outro, a gente fala isso o tempo todo na ponta. Mas o consumidor, ele quer resolver o lado dele, não está preocupado com o outro. Infelizmente, assim, é tudo muito bonito. Humano isso, né? É muito filosófico, é muito bonito falar, né? Entenda o lado do outro que está curtindo lá no parque do hotel, no parque aquático. Ele tem direito de usufruir o dia. A pessoa está lá na sua frente e fala, eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado com o meu. Eu também quero usufruir. Se ele está lá e eu estou aqui... Eu também quero, né? Então, cabe a você que está gerindo, você é o responsável pelo meio de hospedagem, você que tem que administrar. Literalmente, o cliente não quer saber o seu problema com o outro cliente. Esse é o fato. Eu digo isso porque eu já me vi em relacionamento com o cliente. Aliás, o que eu mais fiz na minha vida foi estar com o cliente. Porque eu sou genuinamente uma pessoa que opera um hotel com a minha equipe e com o meu cliente. Lá no front. Todo o resto no front, hands-on, mão na massa. Então, eu já tive essa mesma discussão inúmeras vezes, com inúmeros clientes, em inúmeros hotéis diferentes. E o que eu digo para você é o seguinte, o cliente não é sensível a o que está acontecendo com o seu... Principalmente quando ele não conhece a outra pessoa, ele não sabe quem é. Tem uma família que está ali na piscina... Amigo, o problema é seu, você resolva com ele. Eu quero chegar no meu apartamento no horário que está determinado, concordo que tem que existir o regramento. Claro, no contrato de hospedagem. O que é o contrato de hospedagem? É a confirmação da reserva, que é enviada para o consumidor, para o hóspede. Isso naquela confirmação você deve incluir o máximo possível de informações a respeito do hotel, de todos os horários, se pode levar pet, se não pode, se tem taxa,
se tem taxa disso, tem taxa... Eu sempre falo, pequem pelo excesso, nunca pela falta. Quanto mais você informar... mas todo mundo sabe que não pode fumar no apartamento. Não é todo mundo que sabe. O cara não é obrigado a saber. Por mais óbvio que possa parecer, não é obrigado a saber. Ele vai dizer que não sabia. E você vai dizer... Não, mas como que o senhor não sabe que não pode fumar? Eu não sei, eu não sabia. Então, quanto mais informações... mas vai ficar uma página, meia página embaixo... Não importa. É o que eu falo, peque pelo excesso. Você está informando o máximo que você pode. E, na chegada do hóspede, você tem a ficha de registro, a FNRH, a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, que é lei. Isso é determinado pela Secretaria de Segurança Pública. Os dados completos do cliente, protegidos pela LGPD, diga-se de passagem, isso são informações restritas ao meio de hospedagem. Ali, a assinatura do hóspede. Ali também existem informações sobre o check-in, o horário de chegada e o horário de saída do estabelecimento. Além de estar escrito, eu sempre oriento as equipes a informar verbalmente. E, se puder, ainda colocar por escrito em algum local de visível acesso. Aí você tem 3 formas. Você escreveu, você falou e você deixou exposto. Ou seja, a chance da pessoa alegar que não foi informado, que é muito comum ocorrer, ela vai ficando cada vez menos possível. Né? Porque você escreveu, está no papel, você disse e ainda está escrito, ainda está... algumas pessoas falam assim, mas minha parede vai ficar parecendo né? Eu vou colocar tanta coisa aí, né? Coloque o essencial, coloque aquilo que mais atinge o seu negócio. Se você não vai colocar tudo, ok, por uma questão de estética, mas coloque aquilo que é mais sensível para o seu negócio. Eu acho que essa questão do horário de chegada e de saída é um item extremamente sensível. Assim como o preço. O preço que está sendo... A gente tem a famosa, Isabela, tarifa balcão dos hotéis, que é uma coisa que surgiu na época do congelamento de preços, que você não podia mudar os preços, então todo mundo botava o preço lá, né, exposto, a tarifa balcão mais alta do que a tarifa contratada, a tarifa que ele pagou, tarifa acordo, tarifa convênios, o que for, porque você tinha o respaldo de cobrar até aquele valor balcão. Ninguém paga tarifa balcão em hotel. Tarifa balcão é meramente ilustrativa, mas ela te dá a segurança de que dali não passa. De que aquele valor ali é um valor referente ao serviço e ao produto que você está oferecendo. Então, aliás, a doutora Luciana que me corrija, mas até onde eu sei, é até obrigatório os preços estarem expostos. E eu queria até, quando você está falando aí, Marta, eu acho o seguinte, quando fala, o cliente que ele quer ficar mais tempo. Não. Existem 2 artigos no código que falam a oferta vincula o contrato. Se está falando que, como você falou, que a preocupação do hoteleiro de colocar no contrato, no site, no hall, né, no balcão, isso é muito importante, então não pode prejudicar o outro. Eu não acho que quando eu falo que o meu direito termina quando começa do outro, é por quê? Porque o outro que está lesando, ele sabe que já terminou o direito, o direito dele de usufruir. Então, neste caso aí, ele pode, o que está sendo lesado, reclamar, porque não ofertou que ia ficar até determinado horário. Então, neste caso, se ofertou, tem que ter uma obrigação. E uma coisa que vai ter um debate, assim, que eu queria conversar com você a respeito disso, às vezes, olha, se é até as 2 horas que está falando no projeto, né, até 2 horas, eu acho louvável. Eu queria ouvir você, né, em relação a esse até 2 horas arrumar. E sem desculpa de a camareira não foi, nosso quadro está defasado. Isso não é problema do hóspede. Isso aí, não é problema do hóspede. Quando se fala até 2 horas, você concorda que é um tempo razoável? Claro que sim. Claro que é um tempo razoável. Está dentro de um escopo de operação, quando a gente faz os treinamentos com camareiras, com serviço de limpeza, com lavanderias industriais que entregam a roupa limpa.
é plenamente calculado que esse prazo de 2 horas ele é compatível com a realidade. E, claro, você disse um ponto importantíssimo. Não se justifica um problema operacional de um hotel para um cliente em hipótese alguma. Isso. O café da manhã hoje foi reduzido porque a minha cozinheira não veio. A arrumação vai demorar mais porque aconteceu um acidente com a van do hotel e ninguém conseguiu chegar. Isso são coisas de força maior? Sim. Mas isso não é problema do hóspede. Entendeu? Como que vai ser resolvido isso? Já aconteceu de eu ir arrumar apartamento. Eu, gerente do hotel, já fui arrumar apartamento. Faz parte. Sim. Isso empreendimento. Isso acontece toda hora? Óbvio que não. Uhum. Mas fortuitamente acontece. Uma barreira que cai, num hotel na Rio Santos que eu gerenciei, tivemos uma queda de barreira, nem os hóspedes chegavam, nem os funcionários. A gente não sabia o que estava acontecendo. Assim, existem situações, de novo, isso são exceções, né? A gente para muito para discutir exceção e esquece um pouquinho do que é a regra, né? O normal não é isso, né? E justificativas para não prestar algum serviço e mas respondendo a pergunta da doutora Luciana, assim, 2 horas está totalmente dentro de um escopo. Existe em hotelaria nós temos uma coisa chamada POP, que é Procedimentos Operacionais Padrão. Nesses procedimentos operacionais, que é por função, cada funcionário, cada cargo tem o seu POP. Isso é quase que uma bíblia dentro da nossa atividade. Dentro desse POP, estipula-se do que compõe uma arrumação de um quarto, preparação de um quarto. Tudo que envolve a arrumação de um quarto. O checklist, tudo tem que ser feito. Verificação, se você esqueceu alguma coisa, o anterior. Se falta algum item do apartamento, a verificação, né, patrimonial. E, a partir desse momento, vem a limpeza, a preparação, a higienização, os produtos que vão ser usados no banheiro, no quarto, a troca de enxoval e etc. Não dá para a camareira colocar tudo numa sacola e ir para o quarto e fazer isso e depois voltar. Então, né? Esse POP estabelece... Nós temos uma outra coisa que chama mapa de produtividade, onde eu meço, eu consigo verificar qual é o tempo que cada camareira minha, em média, utiliza para arrumação dos quartos. Claro que ela vai ter quartos mais demorados, outros menos. Depende do quê? Da sujidade, da utilização que foi feito, que o quarto teve. E do tamanho do quarto. E do tamanho do quarto. Metros quadrados. Existe uma métrica de metragem linear quadrada de arrumação de quarto. E quanto tempo que se leva, em média, quando eu falo em média, é um pelo outro. Uma camareira arruma 10 quartos, ela vai arrumar 5 em 20 minutos, outros 5 em 30. Na média, ela vai ter 25 minutos. Tudo isso é calculado no mapa de produtividade que as governantas dos hotéis, junto comigo, com os gerentes dos hotéis, a gente consegue mensurar a produtividade dessa colaboradora, desse colaborador, pode ser homem ou mulher. Isso serve para quê? Treinamento, né? Por que algumas são mais rápidas do que outras? Se eu limpar menos, uma das explicações é que a minha limpeza é menos eficaz do que a outra. Uma é mais detalhista, outra menos. Tem uma série de variáveis aí nessa equação. Mas o fato existe sim uma métrica e um cálculo... Que conta qual que é a média de tempo. Que conta qual é a média de tempo para arrumação de um quarto por metragem quadrada. Agora eu queria pegar uma coisa que vocês dois falaram, como se fosse um estudo de caso, tá? Tem um hotel de lazer lá, onde a diária encerra às 14 horas, tá? A diária encerrou às 14, o meu hotel está com 100% de ocupação, eu já tenho outro para entrar para o próximo horário. Desculpa, encerra ao meio-dia. Né? E já tenho outro para entrar às 14 horas. Esse quarto não foi desocupado. Quem estava ali foi para a piscina. Acontece demais. E deixa o pau quebrar. O que pode ser feito? Pode-se cobrar uma outra diária e já colocar na conta? É regular que isso seja feito? E assim resolve-se o problema? Nós temos na hotelaria o que a gente chama de meia diária. Excedeu o prazo de... Mas está nestes contratos, né? Que a gente Nas confirmações de reservas, é usual que isso conste, né? Que a pessoa estendendo... Porque quando a pessoa não sai do apartamento no horário padrão, entende-se que ela vai ficar... Mais uma diária. Mais uma diária.
E como é que faz com Pode o que ser que perdeu? ela não fique uma diária, pode ser que ela chegue às 18 horas e diga, não, agora eu vou embora. Existe a meia diária, nós temos o que a gente chama de meia diária. Isso é padrão na hotelaria. Tanto para early check-in, quem chega às 8 da manhã, eu quero pagar meia diária porque eu vou chegar às 8, eu quero meu quarto liberado. Vocês podem já... Sim, se o senhor pagar meia diária, o senhor já terá o quarto, porque eu vou dormir a noite anterior com esse quarto disponível. Por isso ele vai conseguir chegar e ter o quarto dele. Existem hotéis que... Se tiver disponibilidade. Né? Mediante disponibilidade, sempre. Mediante consulta, óbvio. Né? Se ele teve a confirmação do hotel, ele vai ter o direito. O hotel não vai poder chegar, na hora da chegada dele, não vai poder dizer que não foi possível. Aí é responsabilidade do meio de hospedagem, óbvio. Né? Foi confirmado. Né? Então, essa questão de sair mais tarde, isso é previsto na hotelaria e isso é muito comum em hotéis de lazer. A pessoa quer aproveitar o dia está lindo, está sol. Pense na seguinte situação, fiquei 5 dias no hotel de lazer, choveu 4 dias. No 5º dia fez sol. Já vivi isso. Nesse dia as pessoas querem ficar até mais tarde. Na verdade vai ser o único dia que ela vai aproveitar a praia do hotel, a piscina do hotel. Isso nós já prevemos que isso vai acontecer, já existe um formato de operação para prevenir essa situação da chegada dos hóspedes e a possível não saída de outros no horário que estava previsto. Tudo isso são dificuldades e mazelas inerentes da atividade hoteleira. Tudo isso faz parte. Agora, aconteceu isso. O hóspede que não conseguiu entrar, ele vai cobrar, o hotel vai cobrar a meia diária do outro. O hóspede que não conseguiu entrar, como é que ele faz, Então, Luciana? já que não pode o consumidor que quer entrar ficar em desvantagem. Por causa do outro. O hotel não pode ganhar dos dois, ele não pode ganhar dos dois lados. Mas então disponibiliza, vamos ver, então tá um sol maravilhoso, ou fornece um outro quarto temporário para ele, um local para que ele, às vezes está vindo de uma viagem, está cansado, para que ele descanse, pode até depois transferir para o quarto correto. Agora, ele não pode ser prejudicado porque o outro, por causa do clima, por causa da expectativa do outro. Não concordo. Entendi. E acho que o hotel ele tem que cobrar, sim, um valor, já que ele explicou, independente de fatores climáticos. Entendo e fico muito feliz com essa preocupação do hotel com o hóspede, isso é legal. Mas se está informado que ele deveria sair num determinado horário e ele não cumprir, que esse consumidor não cumpriu, pode-se cobrar. Pode-se cobrar. E porque o outro, ele está querendo aquilo que ele contratou. Na prática, a gente negocia tudo, Isabela. Tudo eu é acho que na negociado. prática... Por isso que eu fico pensando se realmente precisa de um projeto de lei ou se o Código de Defesa do Consumidor já não é suficiente. Nós negociamos sabe? tudo. Entendi. Tudo é negociado. O Código de Defesa do Consumidor, ele é de ordem pública e interesse social. Ele prevalece em hotel, no nós produto temos, e serviço, né? Nós temos Independente. uma série de formas de ir de encontro a todos os interesses. Nessa situação, a pessoa não saiu, o outro chegou, está lá com a família aguardando. Luciana colocou uma coisa super certa. Existem instalações no hotel que permite que a pessoa troque de roupa, coloque a sua roupa de banho, vai guardar as malas na sala de bagagens e ela vai poder usufruir do lazer do hotel com toalhas, com tudo que for necessário até ela conseguir ocupar o seu apartamento. Além disso, nós temos uma série de recursos de negociação. Eu posso não cobrar a diária inteira desse cliente, a primeira diária, posso oferecer um desconto. Como eu vou cobrar meia do outro, eu posso dar meia para ele. Sim. Eu posso dar um jantar de cortesia para a família inteira, eu posso pagar drinks para ele. Eu posso dar um voucher de desconto para ele na próxima vinda. São práticas que realmente já acontecem. Inclusive em Minas Gerais, Marta. Inclusive em Minas Gerais. Eu falo inclusive em Minas Gerais porque a gente não é... A gente sabe que não é do plano de capital, não, tá? Minas Gerais continua fazendo parte do planeta Terra. Então, o hoteleiro, o bom hoteleiro, o hoteleiro que tem... Isso da hotelaria, né? Transformação não, a formação, a sagacidade, a razoabilidade, que gosta de receber as pessoas... Ele vai querer o quê? Ele não vai querer embates dentro do seu hotel. Ele vai querer resolver os problemas. Nós estamos na nossa atividade para resolver problemas. Não é para criar problemas para as pessoas. E nem ser intransigente. Nós temos que ser transigentes com as pessoas. E ser transigente é você solucionar essas coisas. E nós temos meios para isso.
Nós temos serviços, nós temos produtos dentro dos hotéis para que a pessoa saia. Eu não consegui ocupar meu quarto às 14, eu só consegui entrar às 19 horas. Antes que ele coloque isso numa avaliação online e detone o hotel, eu posso tratar esse problema de outra forma, se não resolver, no mínimo... Cativá-lo de outra forma. O Tribunal da Internet anda sendo pior que o de Justiça. E amenizar. Uma coisa que eu não posso fazer, definitivamente, é entrar no quarto de uma pessoa e tirar ela à força. Isso daí não está dentro das possibilidades de um hoteleiro fazer isso. Isso é completamente fora de cogitação sobre isso, é legal. Eu não posso tirar bagagens de um hóspede de um quarto que foi para a praia e não voltou. Eu não posso retirar a bagagem dele e guardar. Se a mala estiver aberta, ou se tiver a bagagem dele lá e ele sumiu, né? Eu não posso fazer isso. Isso eu sei que eu não posso fazer. Agora, eu sei o que eu posso fazer. E eu posso fazer muitas outras coisas. Vamos lá, Luciana, você ia comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo, mas eu já vi, não foi no Brasil, já vi relatos de consumidores, foi até na Itália. O consumidor reclamou que ele chegou mais tarde e estava as roupas dele no saco de lixo na recepção. Isso aí... No Brasil, não, eu vou te falar. Isso não é no Brasil. Eu te falo o que você está falando. Eu já vi esse relato. Eu também já ouvi. exterior. Eu já vi também. É mesmo? Em outros países, sim. Misericórdia. Coisas até piores do que isso. Já vi pessoas entrarem em apartamento de hotel e praticamente obrigar. Eu já tive um caso uma vez, aí não foi o hotel, foi um próprio hóspede que, ao saber qual era o apartamento que ele ia ocupar, subiu. A porta do apartamento do outro hóspede estava aberta, ele entrou junto com o quarto, sentou na cama do lado do outro hóspede e falou: esse quarto agora é meu, sai daqui. Misericórdia. O cara ligou para a recepção e falou assim: tem um estranho aqui dentro do meu quarto, quem que vai vir aqui para resolver? Eu tive que resolver isso, um problema de duas pessoas que não se conheciam, ocupando o mesmo espaço. Mas... Para mim já fizeram chave errada, a recepção. Fez a mesma tudo código de isso chave. faz parte do rol das possibilidades. Esse fato que a doutora Luciana comentou, eu também já tive relatos de fatos como esse terem acontecido em hotéis, né? Alguns até bons hotéis, inclusive. E isso é absolutamente contrário a qualquer boa prática do segmento. Da hotelaria. Eu fiz um vídeo também em cima da sua coluna, né, Marta? A gente teve alguns comentários lá que me chamaram mais atenção. Queria que vocês comentassem um pouquinho, pode ser? Vamos lá, ué. Claro. Então, vamos lá. Teve uma pessoa que falou assim: quarto de hotel é arrumado em 20 minutos. A pessoa já concluiu que é assim. É assim? Pode ser assim? Pode ser pensado dessa maneira? Eu, como consumidor, eu vou adorar que fosse, né? Porque a gente já sabe que menos de 2 horas é possível. Se for de 20 minutos, eu vou achar o ideal. O que a consumidora precisa entender é que uma camareira ela não arruma só um quarto de um hotel. Ela tem... Geralmente, você tem 1 ou 2 camareiras por andar. Se você tem 20 apartamentos e 10 foram check-out, você vai ter 2 camareiras para arrumar 10 apartamentos, sequencialmente. Então, se todas saíram meio-dia, obviamente que não vão estar os 5 apartamentos de cada camareira prontos em 20 minutos. Ao meio de 20. Isso é uma questão quase que óbvia. Mas então, precisa ser falado, eu acho. Quando você starta uma arrumação, a partir da hora que você começa a arrumar, eu concordo com a pessoa que escreveu que uma média, eu acabei de dizer aqui, 20, 25 minutos é uma média razoável para uma arrumação de um quarto. A partir do momento em que ela começa a arrumação. O que não é o caso, porque o quarto não são todos os quartos que são liberados, que são arrumados. Não é uma camareira para cada quarto. Não é uma camareira para cada quarto e as arrumações não começam simultaneamente. Então, essa é a explicação correta. E eu acho que a gente poderia ter o consumidor e uma razoabilidade, ver se você concorda, Marlene, se conseguir menos de 2 horas, como a gente está falando aqui no projeto B, até que libere uma hora depois, né? Não ser uma coisa tão... rígida. Tão rígida, quer dizer, 2 horas da tarde. Às vezes, se tem disponível, o hotel, na prática... Ele libera, mesmo sabendo, olha... Sempre. Sempre. Eu acho que tem muita gente que tem a vergonha de chegar na recepção e falar.
Eu sou pidona. Eu Então, também, assim, tranquilo. se eu estou realmente lá. preciso, do mesmo jeito que às vezes você tem... Semana retrasada eu estava no Rio, meu voo era 5h30, como é que é? 6h30 da manhã. Saí do hotel, 5 horas da manhã, mesmo podendo ficar até meio-dia, e mesmo tendo café da manhã, só que o café da manhã não tinha sido servido ainda. O café da manhã começava às 6. Eu saía às 5h30, o que eu vou reclamar? Não, Né? nesse caso não pode. Quer dizer, eu e eu vou paguei querer o café da manhã, mas o horário que eu vou sair anterior ao café. Tem o muito horário hotel do café, que até monta, né? O hotel não monta, mas o horário do café ele a já disponibilidade, já a está possibilidade já disponibilizado. sabe. Se ele não consumiu, esse é um bom ponto. Eu vou querer um desconto porque eu não tô. Aliás, isso já acontece, viu, Isabela? Eu já tive hóspedes que me pediram um desconto na diária porque ele não ia tomar o café da manhã no outro dia. Aí, assim, é razoável, do seu ponto de vista dele, ele pedir é lícito, né? A pessoa pode pedir qualquer coisa, né? Se vai ser concedido ou não, é uma outra história, entendeu? Assim, mas, assim, você falou uma coisa certa. Muitas pessoas têm vergonha de... E às vezes não Eu acho sabem. que o ambiente, para quem não viaja muito, acho que o ambiente do hotel ele acaba sendo muito intimidador. Constrangedor, Acho. você acha que ele fica... Eu vou Sim, te falar claro que que assim, é. eu comecei no turismo na hotelaria. Tem gente que não vai jantar no restaurante do hotel porque acha que não tem roupa adequada, acha que o hotel é chique. E as O coisas, restaurante mas é as coisas chique. mudaram hoje. Porque quando eu comecei na hotelaria, no turismo. Sabe por que eu saí? Porque eu falo alto demais. Incomodava. Não tinha Ibis naquela época, sabe? Não tinha um hotel mais despojado. Sim, sim. Então, era um ambiente muito formal. Não A deu para mim. hotelaria, ela deixou de ser Imaginei pra mim. Nós viramos uma commodity. Hoje a hotelaria não é mais esse nível. Quando Mas eu comecei, muita gente às vezes ainda tem essa quando eu imagem. comecei na né, Marcos? hotelaria, era um ambiente de formalidade absoluto, silêncio, música, ambiente, piano, aquela coisa assim, né? Aquela sofisticação, mesmo em hotéis que não eram de luxo, tinha aquele ar, né? Sim. Hoje não. Hoje já né? O lifestyle já tomou conta dos... Hoje já é bem E eu diferente. nem era da recepção, eu era da reserva. Fechava um grupo, faltava pular de alegria. Então, incomodava. As coisas mudaram. Então, a gente tem muito mais pessoas se hospedando em hotéis, como tem muito mais pessoas voando, viajando de avião. Antigamente, os serviços de bordo eram talheres de prata, copos de Louça, cristal, né? louças, carrinhos. Entendeu? É só você ver as fotos de Sim. como que era antigamente. Sim. Uma passagem aérea custava, para a Europa, uma perna $3.000. Isso é uma coisa que ninguém fala. Só fala do serviço que existia. Né? Não fala Mas era que custava inviável 3 para a mil. maioria das pessoas. Era né? inacessível. Hoje nós estamos a realidade é outra. Felizmente, a realidade é outra. Ó, a gente teve um outro comentário aqui que acho que a gente já falou sobre, mas acho bom dar uma arrematada, que é: ridículo é diária de 16 horas às 10 da manhã. De 14 às 12 ainda está de bom Concordo tamanho. plenamente. Concordo, isso mesmo. Concordamos isso, né? plenamente com essa... Tem que existir razoabilidade, tem que existir respeito. Não pode ser simplesmente, como alguém disse também num dos comentários que eu li, daqui a pouco a pessoa vai poder entrar no quarto às 6 e vai ter que sair às 9. Não, para Não, aí. né? Entendeu? Peraí. Né? Não é por aí, né? Não é por aí. Aí alguém pergunta assim, por que o povo tem sempre que pagar? Eu acho que esse é um sentimento que o consumidor, né, o brasileiro, ele tem uma sensação que sempre está sendo lesado. É ruim esse Exatamente, sentimento, né? Que sempre exatamente. alguém está passando ele para trás. E nós temos isso, né? é uma tristeza, porque... É uma frase pequena que traz essa reflexão, né, Luciana? Porque, olha, outro dia, eu fui trocar o celular do meu menino, mulher, eu vou te dar uma linha de graça. Quero não. Quer dizer, a gente tem medo, né? A gente tem medo. Não, eu vou te dar uma linha. Quer dizer, é ruim, né? A sensação que nós, brasileiros, a gente sempre acha que o prestador de serviço está passando a perna na gente, que tem um interesse a mais. Muito triste. E teve um outro comentário do outro lado, sabe? Essa moça falou, por que o povo tem sempre que pagar? E tiveram dois aqui que me chamaram a atenção também. Uai, não é empreendedor? Então se vira. E um outro comentário. Como sempre, os coitados dos empresários chorando. Tudo pelo lucro esse descabido. tal do então se vira, isso é uma coisa tão sem fundamento, porque, né? Mesma coisa eu falar, né? Mas eu acho que reflete o que a Luciana falou. A mesma coisa. O outro falou assim, como sempre, os coitados dos empresários chorando. Tudo pelo lucro descabido. Por quê? Que virou vilão. Quem está tem que prestando sentar na serviço. mesa, empresário né? gera A gente tem emprego, empresário sem gera... Quando você tem um hotel de 100 apartamentos, você emprega 40, 50 pessoas
que por sua vez sustentam 4, 5 pessoas nas suas casas. Nós estamos falando aí de um universo de 500 pessoas. Que é o que a gente estava falando no último podcast. Então, o empresário, ele é, na verdade, ele trabalha em prol do social. Porque é através dos negócios que dão certo que movimenta a economia. E daí vem o círculo virtuoso. Então, a demonização do empresário, de que o empresário é o vilão, é uma coisa que nós temos que tirar do nosso discurso. Entendeu? Pode existir o empresário, né, que quer ganhar a qualquer custo? Pode, mas ele não é a regra. De novo, ele certamente é a exceção. Ainda mais no turismo, que acho que você me passou esse dado que o Martin falou, mais de 70% dos hotéis, não sei se de Minas do Brasil, são de pequenos e médios empresários, não é isso? São quase 70%. Ou seja, não são riquíssimos, né? Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que a gente tem que acreditar que o consumidor de má fé vai ser a exceção. Vai ser a exceção. Exceção. Né? Eu não aguento sempre aqueles exemplos mostrando que o consumidor está querendo ganhar vantagem, que ele está reclamando por querer ter alguma vantagem, e do fornecedor que está querendo ganhar vantagem. Nós temos, e a gente esquece que o turismo é o quê? É bom para as duas partes. O prestador de serviço precisa do consumidor para desenvolver o seu negócio, e o negócio do turismo é muito importante para o consumidor, até na saúde mental, física, de você viajar. A pandemia mostrou isso para gente. Então, a gente tem que tirar o porquê que você está me lesando. Porque uma parte está me lesando. Isso aí é exceção. Não precisa de um perder para o outro ganhar. Não é essa a conta, né? Exatamente. E assim, as pessoas escolhem para onde elas querem ir. Elas selecionam. Uma expectativa. Elas pesquisam. Né? Então, assim, não existe uma venda forçada. Quando a pessoa viaja, se hospeda num hotel em uma cidade de Minas, ela está ali porque ela na verdade, ela nem está indo para o hotel, ela está indo para o destino. A gente sempre fala isso. O destino é que determina. Né? E aí, naquele destino, ele escolhe onde ele vai ficar de acordo com as percepções, com o que ele viu, né? Do site, da pesquisa, das avaliações, etc. Tudo, né? Então, na verdade, é uma coisa que ele vai lá em busca de algo e ele escolhe ficar naquele hotel, naquele meio de hospedagem, e cabe ao meio de hospedagem dar-lhe uma boa experiência, porque ele só vai sobreviver se os clientes falarem bem do seu negócio. Então, essa conta é ganha-ganha. Não tem como um vai ganhar, o outro vai perder. Não é isso. Não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Não é algo essencial. O que eu quero dizer sempre é o seguinte: o que você precisa para viver? Se alimentar, comprar comida, morar em algum lugar, pagar sua moradia. Quando você viaja, é uma coisa que você faz espontaneamente, não é uma coisa, não é um item de sobrevivência. A pessoa faz aquilo porque ela realmente quer. E que precisa, mentalmente, como é importante ela viajar, claro, não é? Claro. Quer dizer, a diversão. Agora, posso só interromper um pouquinho? Claro. A questão que a gente estava até conversando, antigamente, se eu estiver errado, você me corrige, Marta. Não era o check-in e check-out meio-dia? Era meio-dia. Eu lembro, com essa época que eu trabalhei na hotelaria, era meio-dia. Por que mudou? O que mudou? Mudou porque você não tinha como... Você tinha que pedir para o que chegava meio-dia esperar o quarto. E aí, ele entendia ou não. Ele ficava esperando, porque se o outro saiu meio-dia e o outro chegou meio-dia, o que chegou vai ter que esperar o quarto ser arrumado. Que seja 20 minutos, que seja meia hora, que seja 40 minutos, seja o que for. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Então, esse diálogo e essa interação com o cliente acontecia e ele ficava ali esperando e ia toda hora perguntar, tá pronto? E aí, tá pronto? Aí a gente falava assim, quando ficar pronto a gente vai lhe avisar. Fica tranquilo, a gente pedia prioridade, principalmente quando tinha criança, tinha sempre uma certa... A gente até enfrentava um pouco de dificuldade, porque às vezes chegava uma pessoa primeiro, chegava outro com família, ele via o outro indo primeiro para o quarto, vinha, por que eu cheguei antes? Sempre tinha essa questão. A verdade é que nunca deu. Mas nunca deu. A conta nunca fechou. Não dá, porque uma pessoa não pode chegar na mesma hora que outro saiu. Isso é óbvio. Então, por que passou primeiro para as 13 horas... E depois, finalmente, para as 14. Exatamente porque esse meio-dia, na prática, não funcionava. Então, algo que não funciona na prática,
melhor você mudar. Né? A teoria não pode ser divergente da prática, na minha opinião. Tudo que você fizer na teoria e que não funcione na prática, você vai ter problema. Você vai ter embate, você vai ter argumentação o tempo todo, explicar, né? E por mais que a pessoa entenda, ela vai... E por aí vai. Então, é isso que aconteceu. As coisas passou para 13 horas inicialmente. Não foi suficiente? Não foi considerado suficiente pelo volume de apartamentos, pelos hotéis maiores. Possivelmente, né, na época da Covid, nós tivemos um tempo de higienização muito maior, porque os cuidados eram extremamente levados a sério na hotelaria. Nós não podíamos dar a mínima chance de uma pessoa, né, sofrer uma contaminação de outro que saiu. Então, os processos de limpeza ganharam outro patamar. Isso é um fato. Isso está dentro dos nossos POPs que eu falei. Né? A gente aprendeu muito com a Covid. A gente aprendeu realmente... em alguns testes foram feitos em apartamentos de higienização, testes bacteriológicos. Ficou claro e evidente que a rapidez na limpeza comprometia a qualidade da própria limpeza. Isso ficou comprovado em exames bacteriológicos feitos em quartos aleatórios. Em cima disso, foi estabelecido e eu participei do protocolo aqui da BIHMG, nós fizemos uma cartilha de higienização de quartos. Eu participei de um grupo de trabalho com outras pessoas, governantes de hotel, principalmente, pessoas ligadas diretamente à limpeza. A gente criou, inclusive, um selo de qualidade para os hotéis de higienização. Então, o que aconteceu com isso? Diminuiu o tempo? Não, claro que não. Né? O tempo só aumenta. Quanto mais cuidado, quanto mais zelo, mais coisa você tem para limpar, mais... E a gente não está nem entrando na seara do luxo, né? Que assim, acaba sendo ao mesmo tempo. Eu soltei ontem meu texto de Chicago, amanhã vai um outro. O luxo varia pelo tamanho do quarto, né? E pela quantidade de serviço. Eu fiquei no The Península em Chicago, Sim, você deve conhecer. Península, claro. O hotel tem 340 e poucos apartamentos, se eu não me engano, 4 restaurantes, um deles de alta gastronomia. A minha cama era arrumada de manhã. Quando eu voltava do café, minha cama estava arrumada. Quando eu chegava à noite para dormir, a cama estava aberta. É o turn down service, é o serviço de abertura de cama. E o que mais me chamou a atenção, que eu fui espalhando a fiarada pelo quarto todo. Então tinha fio de celular, fio de computador, fio de secador de cabelo. Quando eu voltava, estava tudo amarradinho com a fitinha. E eu fui conversar com a diretora de marketing. Falei, quantos funcionários no hotel? Ela falou, 500. 340 apartamentos. Aí eu falei, a maioria está no alimentos e bebidas, no restaurante? Ela falou, na governança. Na governança. É uma brigada, tamanha é a complexidade. É um exército, porque você paga por isso, né? As pessoas esperam isso. O hóspede que hospeda no Península, assim como os que hospedam no Plaza de Nova York, no Plaza Athénée em Paris, no Jorge Sank de Paris. Isso, é mais serviço do que estrutura, né? Ele não espera nada menos do que isso. É. Então, não tem como. Aí nós estamos falando de... Essa questão das categorias, isso é ainda outra... É outra conversa. É outra né? conversa. Falando disso aí que a Luciana falou, do meio-dia, meio-dia, a gente teve um último comentário aqui que eu quero falar, que assim, vai parecer muito óbvio, mas me preocupou porque tinha mais de 40 curtidas na hora que eu olhei. Olha o comentário da pessoa. Passei um final de semana em um Airbnb, no distrito de Itatiaia, em Minas Gerais, de sexta-feira a domingo, onde o check-in era às 16 horas e o check-out às 16 horas. Foi incrível. Pelo visto, funciona bem para o anfitriã. A pessoa estava comparando Airbnb com hotelaria. As pessoas ainda fazem essa confusão, né? Que vocês têm a comentar aí com relação a isso? Eu hospedo, eu viajo... A gente falou muito de operação, né? Eu uso muito Airbnb. Aliás, meu filho usa mais do que eu, mas às vezes quando eu viajo com ele, como eu fico com ele, né? Principalmente quando estive em Buenos Aires, Montevidéu recentemente, em todos os casos, a minha saída foi ao meio-dia. Por norma, né? Nós nunca chegamos meio-dia, sempre chegávamos no horário de voo, né? 18, 19 horas. Talvez pudéssemos ter estado lá antes, não lembro da confirmação, qual era o horário. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte, a saída era ao meio-dia do dia da saída. Em uma das ocasiões, nós pedimos para o gestor
Porque você tem quando você quer pedir uma extensão, você tem um canal no próprio Airbnb que você pode fazer a solicitação. E nas 2 vezes que eu vi isso acontecer, foi negado essa prorrogação de prazo. Não foi nem oferecido um preço, um sobrepreço na hospedagem. Além de que é um só para limpar, né? Então, eu acho que isso varia de caso a caso. Talvez seja uma questão do proprietário que ele estabeleça a norma. Porque Airbnb, a gente tem que entender o seguinte, a plataforma, ela gere a plataforma. Inventário Mas de terceiros, a unidade, né? onde você fica é particular. Não é um hotel, não é Estrutura hoteleira. uma estrutura hoteleira, não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física que está cedendo. Ela coloca numa plataforma que faz a gestão para ela. O Código de Defesa do Consumidor entende da mesma maneira, Então, Luciana? eu achei interessante. Eu nunca me hospedei no Airbnb. Eu tenho medo. E o que acontece? Porque lá no escritório eu vejo tanto problema de Airbnb. É mesmo? E eu já tive muito caso de furto. Câmeras sabe? escondidas. Furto, muitas vezes no exterior. E o que a interpretação da justiça em relação ao Airbnb? Né? Quando você falou assim que a primeira ação que eu tive de Airbnb, em que teve um furto, a minha ação foi julgada improcedente, falando que o proprietário não tem responsabilidade, não está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. E a gente conseguiu reverter isso pelo Tribunal de Justiça, falando que sim, que a cadeia, que essa empresa, essa plataforma Airbnb, ela tem responsabilidade, sim. Ela não é uma mera intermediária. No momento em que ela oferta, ela integra a cadeia de fornecedores. Então, o Airbnb, essa plataforma, ela vai ter uma responsabilidade solidária com este proprietário. Eu me referi somente aos horários, né? Aos horários, talvez o proprietário possa, porque quem vai fazer a gestão... Mas são problemas que a gente nem imagina. Veja bem, quem arruma o quarto não é o Airbnb, quem arruma o quarto é o dono. proprietário. Então, se ele quiser colocar 16 horas e sair 16 horas, o problema é dele. Certo. Entendeu? Porque às vezes ele não está nem com compromisso de manter 100% de ocupação a semana vezes inteira, ele igual um nem- hotel às vezes ele tem. nem quer. E às vezes ele nem tem uma outra tem pessoa que quer proprietários de cativar. apartamento de Airbnb que ele não quer reservas sucessivas, ele não quer que Pode depreciação, enfim. É ele que né? decide. É dele, né? É dele, é propriedade dele. Ele decide, ele manda. Eu não quero 4 pessoas. Ele tem o direito de não querer. Não, mas eu quero 4. Não, eu não aceito 4. Eu não aceito cachorro, eu não aceito gato, eu não aceito... Cada um coloca a sua regra porque ele é particular, né? Você tem 2 coisas. Você tem a regra dele e você tem a convenção do condomínio, onde está o A apartamento. convenção é muito importante, até para ver se pode fazer esse Airbnb, né, mano? E hoje já tem condomínios que estão regrando ou até proibindo o uso do Airbnb. Isso está batendo no direito de propriedade. Tem alguns donos de apartamentos que estão contestando judicialmente, dizendo que o meu direito de propriedade ele prevalece sobre A convenção. a Outra convenção. celeuma, né? Então, assim, aí outro tema para a gente é debater, outro muito assunto, legal. é outro, né? Se eu quiser emprestar, alugar o meu apartamento para quem quer que seja, quem vai dizer não para, né? Aí é outra discussão, outra... Um tema muito bom. Pra É um tema muito bom pra tratar aqui, legal. viu? Vocês Muito acharem bom. que isso é legal, dá uma comentada aí. O Short Time Rental, né, que é o que a gente está falando, que é o Airbnb, que o Airbnb é uma empresa, né? O nome técnico da modalidade é Short time Rental, que seria locação de curta temporada, que pode ser longa, mas pode ser... Isso hoje está uma tremenda discussão. Nós estamos nos fóruns de hotelaria discutindo isso sem parar, inclusive no que afeta a própria hotelaria, né? Que é a concorrência, impostos, tributos. Aí, ó, cenas para o próximo capítulo. Isso, e também muita, eu acho que até para a gente, essa questão também da população local contra o Airbnb, Claro. né? Também. Até que ponto... Que está Overture, acontecendo né? muito, A né? gente tem Barcelona. uma briga hoje. O Brasil está se prevalecendo disso, está ganhando muito com isso. Nós não temos nada a reclamar com essas pessoas que não querem turistas mais nos principais destinos. Isso está aumentando o fluxo de turistas para o Brasil. Isso é visível. Né? Você não quer? Eu quero. Traz para cá. Isso está refletindo nos números, nos voos, quantidade de voos, de turistas.
esse não é um problema para nós ainda. Né? Nós temos E se a gente pensar direitinho, não vira, né? Aí é uma questão de planejamento. Mas que isso é um tema em discussão e que tem que ser levado a sério, porque isso afeta... Né? Você diz uma coisa que é perfeita, Isabela. Turismo só é bom quando é bom para o destino. E o destino... Quem é o destino? Os moradores, a população local. Lugar bom para morar vai ser lugar bom para visitar. Se não for bom para a população local, não tem como Sim. ser bom o turismo ser positivo. Vamos ver se a gente faz outra, então, Isso desse aí. tema. Vocês já estão convidados. Tá ótimo. Que bom, muito bom. Agora eu queria que vocês fizessem umas considerações finais aí do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista da hotelaria, com relação ao projeto de lei Primeiras Damas. Sim, sempre primeiras Obrigada, damas. meu amigo. O que acontece? Todo projeto para melhorar o turismo, ele é sempre muito bem-vindo, principalmente quando está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse projeto, acredito em que ele é interessante, a favor do consumidor. Na minha interpretação pessoal, amparado no que eu tenho essa vivência no turismo, em 2 pontos. Como eu falei, né? A questão de não fazer o check-out antes de meio-dia e que a arrumação seja no máximo até 2 horas. Agora, na questão de 24 horas, aí eu tenho as minhas ressalvas. Sinceridade, não concordo, porque há uma disponibilidade. Ninguém está negando disponibilizar aquele determinado quarto. Se o consumidor chegou ou não, aí não pode também lesar a outra parte. Então, o projeto é bom, mas melhor ainda é quando as 2 partes sentam na mesa e tentam uma razoabilidade. É maravilhoso, Luciana. A palavra que você falou hoje foi melhor para mim, razoabilidade. Para bom. ambos, né? Obrigada, Lu. Seguindo nessa mesma linha, eu ratifico o que a Luciana acabou de dizer, dizendo que, do ponto de vista nosso, dos hoteleiros, represento aqui, né, creio que a voz ativa aqui das pessoas que estão na cadeia do consumo, né, fornecendo serviços. Eu particularmente entendo que tem que haver uma convergência, tem que se sentar com o legislativo, com a pessoa que formulou a lei, que é uma advogada, é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa que certamente que viaja muito, uma pessoa viajada, certamente já se hospedou em muitos hotéis, e eu acho que essa negociação tem que ser levada a um termo de convergência para as 2 partes. Ou seja, é perfeitamente entendido que está se lutando pelo direito dos consumidores, né, de uma situação que pode estar saindo de controle à vista de alguns, e nós, como fornecedores de serviços, temos todo o interesse em conversar e não ter essa coisa de Não é ir para embate, né? não é ir para embate, né? Não é vetar a lei. Na reunião com o Poder Executivo foi falado em... Não, isso tem que ser vetado imediatamente, assim que for chegar na mão do governador. A gente entende que não é por aí, né? A harmonia entre os poderes também no nosso Estado tem que ser preservada. Então, nós estamos falando do legislativo de um lado e executivo do outro. Eu acho que tudo está dentro de um ambiente propício para uma negociação, conversas com as comissões. Nós temos uma comissão de turismo dentro da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo Mauro Tramonte, que é um dos nossos, vamos dizer assim, defensores da ideia do turismo, né? Já tem atuado nisso. E eu acho que com essa articulação vai ser possível chegar a um denominador comum, que é o que a gente pratica no dia a dia na nossa atividade. Então, é nisso que eu acredito e eu acho que é o que vai acontecer. Né? A gente não vai precisar judicializar. Alguns, né, falam que, não, em último caso, vamos ter que julgar a inconstitucionalidade, né, de uma lei. Isso é uma coisa que vai levar anos. Não se chega a esse ponto, né? Vai subir instâncias, né? Enquanto isso, vai ter uma discussão permanente ali no dia a dia, e a gente tem que evitar isso. Né? Nós temos que ter saúde mental e comportamental para a gente discutir coisas benéficas, construtivas para o turismo, e não ficar brigando por questões do dia a dia que são destrutivas, né? A gente tem que estar num ambiente harmônico, de forma, resumindo a ideia. É isso. Você sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele ressalta o artigo 4º, a harmonia. Harmonia. A harmonia na prestação de serviço, né, entre consumidor e fornecedor.
né, e desejar boa viagem para todo mundo. Exatamente, Lu, obrigada. Malas prontas, boa viagem, nos pedem nos hotéis, né? Não fique preocupado que, né, que as coisas vão, né, já vão não pensando que vai dar certo. Né? Vamos cativar o cliente, né? A gente quer cativar o consumidor, respeitar o prestador de serviço e vamos em frente. É isso, basicamente é isso. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. Obrigada, gente, Obrigada, por vocês terem Isabela. aceitado esse convite aí de correria, mas deu tudo certo, porque eu sei que quando a gente boa, gente profissional, não tem erro. Queria divulgar o Instagram dos dois, o da Luciana Ateniense é o @viajando_direito, não é isso, Lu? Isso aí. E o do Marta eu vou soletrar, porque holandês é outra história, né? M-Vez Luiz. M-V-S-L-U-Y-S. Certinho? Certíssimo. E, claro, não deixe também de seguir o @portal Turismo e conferir o nosso conteúdo diariamente em turismo.ai.com.br. Te vejo no próximo episódio.